Agora eu quero compartilhar contigo um assunto que mexe muito comigo, que eu amo muito, é a gestação. Então, Mari, o que esperar na gestação? Gente, eu estou passando pela minha segunda gestação na gravação desse vídeo, né? Eu ainda estou grávida aqui. E o que esperar com a gestação? O que esperar com a gravidez? Se tu é marinheira de primeira viagem, se tu é o teu primeiro filho, eu te digo assim, com certeza vai bater um frio enorme na barriga. Por mais que a gestação, que a gravidez seja desejada, quando tu descobrir que tu tá grávida, pelo menos foi isso que aconteceu comigo, né? Bateu aquele frio na barriga e aquele agora. Como é que vai ser a minha vida? Porque, né, gente, é uma mudança, né? A gente, além da mudança do nosso corpo, a mudança hormonal que influencia muito, muito, muito na nossa vida, a gente também tem uma mudança da tua vida mesmo, que tu acha que vai mudar muito e modifica. Modifica bastante coisa, mas modifica tudo pro melhor. É um mar de rosas? Não, não é um mar de rosas. Tanto a gestação como a maternidade não são só coisas boas, mas é muito bom, é muito gratificante. Aquele olhinho, aquele brilho no olhar e esse amor intenso que a gente sente é algo incomum, é algo maravilhoso. Então eu só tenho uma coisa para te dizer: o que esperar para a gestação? Calma, paciência, as coisas se ajeitam, no final tudo vai ser como tem que ser, né? Nas minhas duas gestações eu passei por coisas completamente diferentes relacionadas até à minha vida profissional. Minha primeira gestação eu trabalhava num local e esse local eu estava planejando já durante a gestação eu estava planejando como seria a minha volta, o meu retorno, né? Que eu queria retornar e eu acabei retornando realmente um mês depois de eu ganhar a Mayara, né? E no meio do caminho, quando eu tava com 7 meses mais ou menos, o local onde eu trabalhava, as meninas tiveram que fechar porque deu problema na documentação, enfim, do ambiente. E eu fiquei, e agora? O que eu vou fazer? Então eu acabei montando esse espaço depois, voltei a atendi um período na minha casa, depois eu montei esse espaço pra mim que eu tenho hoje, né? E nessa segunda gestação, quando as coisas estavam mais normais, mais resolvidas, vamos dizer assim, a gente sempre acha que tá, né? O que veio? Primeiro veio a pandemia, né? Como é que tu vai tirar um bebê recém-nascido de casa? Então, por isso que eu digo assim, as coisas se ajeitam. Eu atualmente estou entregando essa sala, né? Eu fico trabalhando aqui até o final de setembro. Em outubro, que vai ser a divulgação desse vídeo, estarei de licença maternidade e retorno em novembro em outro lugar que é mais perto da minha casa para conseguir conciliar a amamentação com o trabalho, né? E isso é uma coisa que eu sempre foquei muito na amamentação, que eu acho muito importante. E com a história da pandemia, dessa gestação, eu não posso trabalhar e morar em um espaço muito longe, num local mais longe por causa das mamadas, né? Eu não posso trazer um bebê recém-nascido, coisa que eu fazia muitas vezes com a Mayara. A Mayara, desde o início, me acompanhou com a babá dela. Agora eu não posso por causa da pandemia. Então, assim, olha, gente, as coisas se ajeitam, tá? O friozinho na barriga vai passar. E tá indo aí, para quem está no início da gravidez, momentos lindos, maravilhosos, e aproveitem, porque 9 meses, gente, passa muito rápido. Eu tô gravando esse vídeo, eu tô com 35, eu vou fazer 36 semanas e tá ali no finalzinho. Passa muito rápido, aproveita cada instante. Tá? Primeiro trimestre de gestação. Bom, nesse primeiro trimestre, muitas mulheres passam por muitas complicações, desafios, muitos desconfortos, né? O que é muito comum, né? E pode ser muito difícil para muitas mulheres. E o que é muito comum? A gente sentir enjoo, vômito, alteração do olfato, alteração também do paladar, dores nos seios, sono, cansaço
indisposição. Tudo isso é muito comum de ocorrer, até devido à alteração hormonal que a gente tem bem no início da gestação. Todos os hormônios que são produzidos para segurar o teu bebê dentro da tua barriga, né? Então a gente tem uma alteração muito grande a nível hormonal que pode causar todos esses sintomas, né? A minha experiência, tanto nas duas gestações, a primeira gestação, eu tive muito enjoo, muito vômito também, só que eu tive muita fome, muito sono também, muito desconforto no início, dor no seio também. Nesta segunda gestação, eu tive muito mais enjoo e muito mais vômito sem fome. Então eu perdi numa média de 4 quilos em 20 dias, mais ou menos. Porque realmente dessa segunda gestação foi mais complicado, nada parava no meu estômago, durou os 4 primeiros meses, indo quase pro 5º mês. E isso, no início eu achava que não ia passar nunca, tanto de uma como da outra, e isso passa, tá? Eu tenho pra te dizer isso vai passar. Se você tá sentindo esse desconforto, não tá se sentindo tão legal, vai passar, tá bom? E a minha dica para quem sente enjoo, como eu senti, para quem sente vômito, coma coisas que você sinta vontade de comer. Tá? Eu experimentei de tudo, nada passava, eu tomava medicação que o meu obstetra me indicou, também não passava muito, mas eu experimentei de tudo. Tem gente que chupa limão, diz que o limão é bom, tem gente que fala que o gengibre é bom também, enfim. Somente tem a laranja também, a minha avó que falava que a laranja era boa. Pra Marília, a laranja foi uma das coisas melhores que me resolveu, assim. Tem gente que come maçã verde, enfim, experimente, né? Cada pessoa é única e cada reação que cada mãe, né? Cada melhora também é única, então experimente e veja qual que é a forma como o teu organismo vai reagir para te ficar menos indisposta. E respeite o seu corpo. Se você tem vontade de dormir, tire aquele soninho, né? Não se cobre tanto, enfim, é um momento único na vida da gente e no início é um pouquinho difícil mesmo, até porque a gente não sente o bebê mexendo, a gente sente só alteração hormonal e essas alterações que não são tão boas para algumas mulheres, mas a gente não sente propriamente o nenê. Mas eu te digo que tudo isso vale a pena. Quando a gente pega o toquinho no colo, é incrível, tá? E tudo passa. No segundo trimestre de gestação, a partir de agora, os enjoos e as náuseas, elas têm uma tendência a diminuir, na maioria das mulheres que sentem, né? Você vai estar se sentindo bem melhor, porém, é muito comum de algumas mulheres sentir uma certa constipação intestinal. Então, o intestino fica mais trancado pelo nível elevado do hormônio progesterona, que deixa mais lento a musculatura intestinal, super comum, né? Então faz com que algumas mulheres sintam, né, essa constipação um pouco maior. A minha dica: coma alimentos com fibras, cuide da tua primeira refeição. A tua refeição tem que ser com frutas, com bastante fibra, gente. Isso vai melhorar bastante. E tome muita água. Quando eu falo muita água, é de 2,5 litros a 3 litros de água. Isso também vai auxiliar bastante no teu intestino. Há algumas frutas que você pode começar o seu dia, e eu te digo que isso faz toda a diferença, é mamão e ameixa preta com caroço, tá? Porque o caroço da ameixa preta, ele tem um certo óleozinho e esse óleo é muito bom pro intestino, tá bom? Eu já fiz uso da ameixa sem caroço e a ameixa com caroço e realmente a ameixa com caroço ela dá mais resultado a nível da melhora do intestino que a gente pode ter, tá? Então consuma bastante diariamente o mamão, consuma bastante também a ameixa com caroço. Entre as semanas 18ª e 20ª, você pode começar a sentir o seu bebê mexer. Gente, não é nada de mexer assim, sabe? Como a gente olha mais no final da gestação, são tremores, são tremurinhas. Isso daí mostra o seu bebê mexendo, tá? Presta bem atenção que é bem interessante bem no início, assim. Na 23ª semana,
algumas mulheres podem sentir azia, tá? E na 25ª semana também é muito comum sentir cãibras, né? Então, para azia, converse com o seu obstetra, porque tem alguns medicamentos que grávidas podem tomar, né, e que melhoram bastante isso, porque o canal do esôfago ele fica um pouquinho abertinho e daí volta, tanto a azia como o refluxo também é comum. E a cãibra também consuma mais alimentos com potássio, né? Pode ser a banana, que é muito comum, pode ser o abacaxi também. Então consuma alimentos e frutas especialmente, né, ricas em potássio. É muito comum engordar neste trimestre de 5,4 quilos, 5 quilos e 400 gramas, sendo que 900 gramas são para o bebê. Lembrando que esse trimestre é composto pela 14ª semana até a 27ª semana. Não me pergunta por quê, eu brinco, os trimestres são... Cada trimestre tem um pouquinho mais ou um pouquinho menos de semana, é normal, não me pergunta isso por quê, mas é normal disso acontecer. Terceiro trimestre. O terceiro trimestre ele vai da 28ª semana até o nascimento do nenê, tá? Atualmente falei com o meu obstetra, ele disse que com 37 semanas o nenê já pode nascer, mas o ideal para o nascimento do nenê é a partir das 38 semanas, né? Lembrando que o nascimento, né, eles fazem um cálculo, a data prevista do parto é nas 40 semanas, tá? Então, quando fecham nas 40 semanas, eles botam DDP, que é a data prevista para o parto. Mas tu pode ganhar tanto 2 semanas antes como 2 semanas depois. Então, por exemplo, a previsão de nascimento da Marília, que eu estou atualmente à espera, gerando, ela é no dia 8 de outubro. Porém, eu posso ganhar ela 2 semanas antes, que seria dia 24 de setembro, até 2 semanas depois, que seria no máximo até 21 de outubro. Então, esse período é muito comum, né? Tem nenês que vêm antes, tem nenês que vêm depois. A minha outra filha nasceu de 39 semanas e 3 dias. Vamos ver quantas semanas essa daqui vai vir. Dizem os antigos, isso eu não sei se é verdade, não cheguei a perguntar para a obstetra, que meninas nascem antes do que meninos, né? Não sei se é verdade. Se você já foi mãe e já passou por essa experiência, se quiser me responder depois com quantas semanas o seu bebê nasceu, se realmente menina veio antes e menino veio depois, a gente pode até fazer uma enquete que eu acho bem interessante. Mas vai até as 42 semanas, sendo claro, né, gente, um parto normal, né? Agora, se tu for marcar a cesariana, geralmente, atualmente, eles estão marcando com 39 semanas. Da 28ª semana até a 31ª semana, você pode sentir uma certa falta de ar, pois você respira por você e pelo bebê, tá? Isso é muito comum. E segundo o meu obstetra, ele me pediu que enquanto eu puder ficar sem a máscara, né? Ou seja, se eu estiver em casa, fique sem a máscara. Se eu estiver num ambiente que não tenha outras pessoas, fique sem a máscara por causa disso, porque a nossa respiração fica com uma dificuldade um pouquinho mais elevada e a gente sente mais, eu me sinto mais ofegante, mais cansada com o uso da máscara por causa disso. Neste trimestre você sentirá também as contrações de treinamento, que são muito comuns, tá? Na gestação da Maiara, eu senti a partir dos 4 meses a contração de treinamento que eles chamam, e agora na gestação da Marília a contração eu também sinto desde os 5, 6 meses mais ou menos ali, um pouquinho mais tarde, mas é um pouco diferente as duas contrações, é bem interessante. Mas é a contração de treinamento. O que é essa contração de treinamento? É o teu organismo já ficando preparado para um parto normal, tá bom? Para quem quer. Então, o teu organismo ele já vai tendo uma contração. O meu obstetra disse que é muito comum a gente ter contrações bem no início, né, a cada 2 horas, e depois de meia hora, atualmente no estado que eu estou, eu posso ter uma contração tranquilamente, tá bom? Essa contração, ela é uma contração realmente, a gente sente
a barriga fica bem endurecida, é normal. A minha, atualmente, ela tem um certo desconforto por causa do ponto da cesárea, porque a minha outra gestação, ela tem, já fazem recém 2 anos e pouco, fechando 3. Então, eu sinto um certo desconforto por causa da cicatriz da cesárea interna. Nada demais também, tudo tranquilo e normal. Algumas mulheres também podem sentir um certo desconforto para dormir. Isso daí, na gestação da Mayara, eu não senti nenhum desconforto, eu dormi até o final porque ela estava sentada e ela ficou sentada o tempo todo. Mas como a Marília já está posicionada direitinho, com a cabecinha para baixo, eu sinto um pouco mais de desconforto sim para dormir, em relação à posição. Minha dica então, para quem sente esse desconforto, que eu melhorei muito no meu sono, a qualidade do meu sono, é a gente utilizar bastante almofada e travesseiro. Então coloca a almofada no meio das pernas, eu sempre gosto de botar uma almofada perto da minha barriga, mas utilize bastante a almofada, tá? E vire da cama devagarzinho. É outra dica que eu dou para todo mundo. Quando a barriga começa a crescer, vira na cama devagarzinho se tu tem esse desconforto. Se tu não tem, tranquilamente, tranquilo. Mas eu tenho esse desconforto, então eu acabo me movimentando, me virando devagarzinho e utilizando bastante almofada. Eu acho que eu durmo com umas 2 almofadas pequenininhas ao redor da barriga para ficar mais confortável. Algumas vezes eu boto no meio da perna também para ficar mais confortável. Neste trimestre você pode engordar cerca de 4,5 kg, sendo que de 3 kg a 3.600 vai para o seu bebê. Olha que interessante, né? Então tá, claro, né, gente? Lembrando que tem mulheres que engordam um pouquinho mais, tem mulheres que engordam menos, tudo isso vai do metabolismo, do que a mulher tá consumindo, enfim, tudo tranquilo. Só trouxe que é uma média que se faz. Mudança hormonal na gestação. Quais são alguns dos hormônios que modificam, né, durante a gestação? O HCG, que ele é conhecido como gonadotrofina crônica humana. Esse hormônio, ele é muito conhecido como sendo o hormônio da gestação, porque quando a gente está grávida lá no início, a gente faz o teste de HCG para ver se a gente realmente está grávida, né? Acredita-se, né, que ele traz a sensação de náusea e vômito que ocorre na gestação das mulheres, tá? A progesterona. Progesterona já é um hormônio que a mulher produz, né? E ele, primeiramente, ele é produzido pelos ovários, né? E lá pela 8ª ou 9ª semana de gestação, ele começa a ser produzido pela placenta, tá? Ele é responsável por manter as funções da placenta, relaxa certos músculos e ligamentos pélvicos, tá? Por isso que muitas vezes algumas mulheres têm constipação um pouquinho maior, sendo associado à prisão de ventre, né? Que algumas mulheres sentem. Ele também tem relação com a azia que algumas mulheres sentem. Ele também prepara os nossos seios para a amamentação, que é um outro momento único. Já o estrogênio, que é o hormônio característico das mulheres, né? Ele está presente nas gestações em nível bem elevado e é responsável pelo aumento do volume do sangue que a gente tem, levando a sangramentos na gengiva ou narizes de algumas mulheres. Na gestação da Mayara eu tive sangramento do nariz e na gestação da Marília e da Mayara, nas duas, eu tive sangramento na gengiva. E daí eu digo pra ti, cuidado tua escova de dente. Da Mayara eu não precisei, agora da Marília eu precisei trocar a minha escova de dente, pegar uma escova de dente bem macia, porque qualquer escovada já estava fazendo sangramento e sangra muito, né? Então só isso a minha dica, só troca muitas vezes a escova de dente pra ti não tá ficando com esse gosto ruim de sangue na boca. Eu particularmente não gosto. O estrogênio, ele também provoca o aumento dos ductos dos seios, preparando o nosso corpo para o processo da amamentação. Relaxina, como o próprio nome já diz, ele promove o relaxamento. É um hormônio, né, que faz esse relaxamento dos músculos do colo do útero e da pelve, sendo associado também à prisão de ventre que algumas mulheres sentem. Então, ele é bem associado à constipação. Por isso que o fluxo intestinal das mulheres grávidas fica tão abalado, a gente sente isso, né? E por isso a importância de se
ter alimentos mais leves, igual diz o meu obstetra, mais ricos em fibras, né? E tomar bastante água, para ti não ficar tão abalada e afetada por esse tipo de coisa. E a prolactina, né? Que eu não sei se você já escutou falar desse hormônio, mas ele prepara os nossos seios para amamentação e ele auxilia o nosso corpo no processo da produção de leite. Então, a prolactina. A prolactina ela é muito elevada, né? Quando a gente já está amamentando, tá? E na amamentação em si, a gente tem outros hormônios que são produzidos que geram uma sensação de bem-estar e gera até um sono enquanto tá amamentando. É muito interessante. Tu começa a amamentar e dá aquela bobeirinha, assim, por causa da produção dos hormônios e dá uma sensação de bem-estar incrível. Mudança corporal na gestação, né? O que muda no nosso corpo nesta fase incrível da vida? Para mim é incrível mesmo, tá? Os nossos seios, eles ficam mais volumosos, mais sensíveis, isso tudo é o nosso corpo preparando a gente para o momento da amamentação, que é algo lindo, incrível, um vínculo maravilhoso, indescritível. Os nossos cabelos e unhas, eles têm uma tendência a crescerem muito mais, isso pelo aumento da circulação do nosso corpo. Então, o cabelo e a unha cresce. Além disso, os nossos cabelos têm a tendência a ficar mais volumosos também, super normal. A nossa pele, na gestação, ela fica mais iluminada, mais linda, característica, né, dos hormônios que a gente passa por essa fase da vida. A linha negra, que é essa linha que fica no meio do nosso abdômen, né, ela também é percebida mais para o final da gestação e é super comum, é uma defesa do nosso organismo. Ele faz com que a nossa linha negra fique mais escura, né? Apareça a linha negra e as nossas auréolas também, elas ficam mais pigmentadas. Isso é uma certa proteção, tanto por causa da nossa barriga, que está crescendo demais, bem no final da gestação tem um crescimento bem intenso, como para o nosso seio, que por causa da amamentação, né? Daí é uma agressão. Algumas mulheres sofrem com cloasma, que é a mesma coisa que o melasma, porém o cloasma ele só ocorre na gestação. Então a mulher ganha nenê, os hormônios, as taxas hormonais normalizam e as manchas do rosto elas somem, tá? Para se evitar o cloasma, uma das formas, né, é tu utilizar muito filtro solar e reaplicar ao longo do dia, tá bom? Porque tu vai ter alteração hormonal, mas daí com o sol pode ser que o cloasma não fique ativo, tá bom? Além disso, os angiomas, que são aqueles pontinhos vermelhos, eles surgem mais, aparecem mais, isso pelo alto nível de estrogênio, que é o que as mulheres sentem. É super normal. Essas são algumas das mudanças que ocorrem no nosso corpo.